Aqui quem vos fala, sou a missionária Ana Cristina, né, do estado de Paraná, Cianorte, amém? Vamos estar dando mais continuidade a respostas para suas perguntas, né? Estávamos ali falando sobre a ignorância espiritual que conduz a nós à idolatria religiosa, né? Qual que é a revelação? Se o mundo está em trevas, irmãos, Deus ele não pode ser responsabilizado por isso, né? Essa é a argumentação de Paulo ali aos Romanos, não é assim? Então, irmãos, vamos estar atentos a esta palavra, né? Qual que é a punição? Os versículos ali em Romanos, capítulo 1, versículo 21, né? E do versículo 22 a 32, nos relata ali do capítulo 1 de Romanos, revelam ali as consequências do pecado na vida dos homens, né? Eles tiveram ali a oportunidade de glorificar a Deus, mas não fizeram, né? Então agora, irmão, colhe os maus frutos dessa obstinação. A expressão Deus os entregou não tem um sentido de casualidade, o que demonstra, né? Que Deus não é responsável por essa obstinação humana, né? Ali ele apenas permitiu ali que os homens, como consequência de suas próprias ações e escolhas, andem nos seus próprios caminhos, né? Mas, infelizmente, todavia, precisam saber que serão responsabilizados por isto, né? E, de fato, o foram. Se você ler ali, Paulo destaca que essa atitude reprovada cegou os homens, lançando-os na insensatez da idolatria, né? Pois trocaram o Criador pela criatura ali, né? Que se relata mais ou menos em Romanos, capítulo 1, versículo 23. Depois os levou o desvio da sexualidade, Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 27. E ali por último, né? Fez com que eles adotassem uma diversidade de vícios morais e sociais, né? No versículo 28, 32 do capítulo 1. Irmão, vamos ter cada dia mais conhecimento através da palavra do Senhor. E você que está na sua casa neste momento, pega da tua Bíblia, vamos estar estudando, né? Nos acompanhando nos estudos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Qual que é a necessidade de salvação dos judeus? Por que a necessidade? Irmão, os judeus em relação aos gentios, Paulo ali valeu-se do método que diatribe na carta aos romanos, né? Pois tal recurso ali permitia que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse o que Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro, né? E adotado no discurso de Paulo. Os gentios, de fato, encontravam-se numa situação deplorável diante de Deus. Mas, entretanto, os judeus ali moralistas não estavam na melhor situação, né? Que a passagem se encontra em Romanos, no capítulo 2, versículo 1 ao 16, né? Eles também eram igualmente condenáveis diante de Deus, né? Romanos 2, versículo 1 ao 3. Eles condenavam gentios, mas praticavam os pecados semelhantes, né? Isto ocorre até mesmo nos dias atuais, aqui hoje, né? Diariamente. Por isso, eles eram carentes da graça de Deus da mesma forma, né? Os judeus ali, em relação à lei. O outro aspecto da argumentação do apóstolo em relação aos judeus encontra-se nos versículos 17 e 29 do capítulo 2 de Romanos. Paulo, ele sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhes fora outorgada ali, né, no Sinai, ali, Monte de Sinai, né? Romanos, o capítulo 2, versículo 17 e 18, ao contrário dos gentios que possuíam apenas revelação natural, a eles foram dados também a lei, né? Muito lindo isto. Contudo, havia uma, como é que eu posso lhe dizer, uma incongruência ali, entre o conhecer a lei e o praticá-la, como de fato ocorre hoje, né? Pessoas não sabem o que é conhecer e praticar, né? Apenas o conhecimento da letra da lei, sem a devida interiorização das suas normas e preceitos, acabou conduzindo o judaísmo a uma moralística estéril e farisaico, né? Que é a mesma coisa que se diz de você conhecer, mas não quer saber de Deus, né? Nesse aspecto, de nada adiantava conhecer a lei e não vivê-la, como hoje ainda nada adianta você conhecer e não viver. Romanos 2, 28 e 29, né? O judeu se tornara tão culpável quanto o gentil, né? Infelizmente é ainda exatamente assim que muitos cristãos agem, né? Os judeus ali em relação à aliança
A pergunta que todo judeu faria, Paulo fez para logo depois a dar resposta. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, né? Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, né? Romanos, capítulo 3, versículo 1 ou 2. Mesmo tendo afirmado anteriormente o que vale mesmo é a circuncisão do coração, o apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Israel, né? Isso é mostrado no privilégio. Isso é mostrado ali no privilégio que eles tiveram de serem despenseiros dos ministérios de Deus. A palavra grega ali, logion, traduzida aqui como no português, diz palavra de Deus. Significa oráculo. A expressão refere-se ali à revelação da lei que Deus de Israel no Monte de Sinai. Era uma alta, né, honra ter sido ali, como que eu posso, escolhido dentre todas as nações para ser dispenseiro dos ministérios de Deus. Então, todavia, como bem observou, né, o nosso estudo Bruce FF, essa alta honra levava consigo uma grande responsabilidade. Se mostrasse ali infiéis à confiança depositada neles, seu caso seria pior, né, do que as das nações às quais Deus não tinha revelado. Então, é por isso que nós devemos, irmãos, tomar cuidado. O Senhor já te confiou algo em suas mãos, o Senhor te confiou ministério, o Senhor te confiou pregação, o Senhor te confiou um dom nas suas mãos. E se você não levar em conta em si com gratidão e com honra o que Deus te deu, o seu cair pode ser muito maior do que aquele que não conhece a lei, né? Você se torna mais culpável do que aquele que não conhece, que aquele que está no mundo. Amém? Os judeus ali, irmão, eles condenavam os gentios. Mas, infelizmente, eles condenavam, mas praticavam pecados semelhantes, até mesmo os mesmos pecados. Por isso, eles ali eram carentes da graça de Deus, da mesma forma que aqueles que eles julgavam. E hoje, infelizmente, dentro da casa do Senhor, tem muitos que estão julgando, estão fazendo atos semelhantes ou até mesmo os mesmos atos daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Você que está à frente da obra do Senhor, você que está à frente do seu ministério, você tem que ter compromisso com o Senhor. Porque se você não tiver compromisso, você se torna mais culpável do que aquele que você está tentando fazer ter compromisso com Deus. Antes de julgar, olha, se avalia você primeiro. Avalie-se. Não é assim? Por quê? Porque às vezes você é o conhecedor, você não dá o exemplo ao teu próximo e quer cobrar do teu próximo aquilo que você não está transmitindo, não está fazendo para o Senhor teu Deus. Há uma grande diferença entre você que é chamado primeiramente para tomar a frente na obra do Senhor. Tem o privilégio, assim como Paulo cita ali o privilégio de ser do povo de Israel, você tem que ter o privilégio de ser honrado, né? Você tem que se honrar Deus, agradecer a Deus pelo privilégio de honrar e de ter chamado para fazer a obra do Senhor sobre a face da terra. E por isso você tem que honrar a Deus, por alegria, por respeito, gratidão. Antes de culpar, antes de julgar, avalie-se a si mesmo. Você também, será que, ao invés de somente as pessoas lá fora, será que você também não é carente da graça de Deus da mesma forma que eles? Será que você também não está precisando da graça de Deus? Da mesma forma? Avalie-se, pense, analise, reflita nesta palavra. Esta foi a palavra aqui que o Senhor relatou ao meu coração, de estudo desta tarde. E hoje eu não vou prolongar não, porque se eu disser alguma coisa a mais, infelizmente eu estarei dizendo da boca de Ana. E eu estou dizendo agora da parte de Deus para você. Avalie-se, porque você também é dependente da graça de Deus, assim como aquele que está no mundo. Amém? Fico na paz do Senhor Jesus. Missionária Ana Cristina, uma boa tarde a todos que estão me ouvindo. Ouvintes dos áudios, respostas para suas perguntas. Amém?